Bom dia, bom dia. O microfone está funcionando. Hoje eu vou continuar com o tema da live, da última live, no qual eu estava falando sobre as emoções, né? Sobre como essa questão das emoções tem influenciado muito nos sintomas, do que as pessoas andam sentindo e no aparecimento, né, de novos casos, novos sintomas, pessoas que vêm trazendo sintomas que não são associados ao problema que ela está trazendo. São pessoas que vêm com determinado tipo de problema, vamos supor, a pessoa está tratando de psoríase, ligado a estresse, e ela tem junto relata que tem um hipotiroidismo, e relata que ela tem uma infecção na bexiga. Ou, na verdade, são sintomas que têm correlação, mas não com uma frequência muito grande. São casos assim que geralmente aparecem de forma esporádica. E ultimamente andam aparecendo muitos casos de pessoas com sintomas diversos. E quando você vai conversar, vai fazer a avaliação, você percebe que essas pessoas, elas estão num nível de estresse e de ansiedade muito grande, num nível de essa parte, né, emocional muito exacerbada. Então, a quantidade de pessoas que tem aparecido é muito grande, sabe? Então, assim, hoje eu venho conversar com vocês principalmente sobre essa parte emocional, né? Que não é tão olhada de uma forma direta. Na medicina tradicional, então, nem se fala. É muito difícil até você achar um médico que olha, né, nos seus olhos e diz, olha, me conta a sua história, o que está acontecendo. Não, a grande maioria deles ou está olhando ou só para o papel, fazendo a receita, ou quando olha para você, já olha com um olhar meio de pressa, quer saber só seus sintomas para receitar ali um remedinho e mandar você embora para casa, né? E receber o dele, né? A parte, né, a quantidade de pessoas esperando na parte de fora, na sala de espera, gigante, gigante. E muitos deles se orgulham disso no sentido de poder receitar um remedinho achando que estão ajudando aquelas pessoas e não estão, sabe? Quando a pessoa, pelo menos, não tem a consciência, o profissional não tem a consciência do que está fazendo, até que você até fala, não, tudo bem, ele não tem muita consciência de que aquilo que ele está passando não vai ajudar aquela pessoa. Só que muitos têm, só que é lucrativo, né? Por ser lucrativo, eles acabam se acomodando naquilo, porque recebem das indústrias farmacêuticas benefícios, né? Pagam, dão congressos em lugares, em resorts caríssimos para eles, tem benefício, é isso que eu quero dizer. Então eles não têm interesse em mudar porque eles ganham muito com isso. Só que você ganhar em cima da doença das pessoas é muito triste, sabe? Você ganhar em cima do sofrimento alheio é muito triste, porque você atrai aquilo que você é. Então, se você ganha em cima do sofrimento das pessoas, da dor das pessoas, de uma forma ou de outra isso acaba voltando para você, né? Então, eu digo muito aqui para as pessoas que vêm aqui o seguinte, nós, né, é muito comum na área das terapias naturais, acupuntura e tantas outras, nós não termos incentivo, não termos um marketing da mídia tradicional. Por quê? Porque nós não geramos lucro para ninguém. Nós geramos lucro para o paciente. O paciente que nos procura, ele tem lucro. Por quê? Porque ele vai melhorar e vai abandonar, de uma certa forma, aquela quantidade gigante de remédios de farmácia que ele tomava. Então ele vai acabar lucrando com isso. Mas ele é o único que lucra. Se as indústrias farmacêuticas não lucram com a gente, eles nunca vão de uma certa forma, nos divulgar, nos promover. Pelo contrário, vão falar mal, né, da gente. Vão falar mal que a acupuntura não funciona, por mais que esteja no SUS, por mais que esteja tenha mais de 5.000 anos de idade, eles vão, de alguma forma, tentar
denegrir, falar mal, para que as pessoas não busquem, né? Como fizeram, como sempre fizeram, e há mais ou menos uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, eles começaram novamente com essas propagandas na televisão, trazendo dúvidas, né? Inclusive passou no jornal hoje, nessas mídias tradicionais, falando sobre a acupuntura, efeito placebo da acupuntura, e gerando um monte de controvérsias. Aí nos grupos que eu frequento de acupuntura, os profissionais todos preocupados, não, nós não podemos deixar isso acontecer, e eles estavam tão nervosos que eu até entrei, né, eu até falei assim, olha, não se preocupem, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, e a acupuntura vai continuar seguindo, curando as pessoas. Enquanto a caravana passa, os cães latem, né? E aí alguns colegas ainda, você dessa forma, você precisa reagir, você precisa se revoltar também. Não vou. Não vou porque não adianta, né? E basicamente é isso que eles querem também, causar um estardalhaço, né? E diante de tudo isso, eu vejo uma mudança gigante no padrão dos pacientes que vêm buscar tratamento no consultório. Só fazendo uma observação, eu vou falar das emoções, da forma que elas agem no nosso corpo. Eu até venho postando, né? Acho que eu até falei isso no story, eu venho postando posts no Instagram sobre as emoções e os órgãos, como essas emoções agem nos órgãos, como essas emoções... Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta secou, peraí. Água com sal integral, viu? Como as emoções que nos ajudam e as emoções que nos prejudicam agem naqueles órgãos de uma forma específica, né? Então, leiam os posts que eu estou fazendo no Instagram recentemente que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, se eu estou sentindo determinado tipo de emoção, onde é que vai afetar? Né? Aí os posts vão esclarecer. E eu não vou falar diretamente sobre a acupuntura, como é o tratamento da acupuntura, o raciocínio da acupuntura nos tratamentos, porque isso vai gerar confusão para quem não entende e não é algo que seja interessante para o paciente final, né? Eu falar da acupuntura, como é que ela age, como é que ela trata, isso é interessante para acupunturistas, né? E por enquanto esse não é o meu foco, futuramente vai ser o meu foco continuar tratando pacientes e começar a ampliar o leque, né? Começar a mexer com o foco em ajudar os colegas acupunturistas também. Então essa parte de padrão de pessoas que vêm buscando tratamento aqui no consultório tem aumentado muito. Pessoas que vêm buscar, por exemplo, eu tenho um exemplo clássico recente aqui, né? Uma pessoa me buscou por conta de uma dor no pé. Né? Eu tenho muitos exemplos clássicos, mas esse é o mais recente e eu achei muito interessante, eu conversando com essa pessoa, e eu falei para ela, o menos importante no seu caso é seu pé. E ela me buscou porque ela estava relatando uma dor no pé, devido a um trauma que teve. E eu comecei a conversar com ela, puxando o assunto, lembrando que eu já falei para vocês, que se vocês que fazem acupuntura ou terapias naturais, essa pessoa, esse terapeuta, não pergunta para vocês se vocês têm... como é que é a sua visão, primeiramente perguntar o que você tem, né? Quando é que isso começou, as perguntas básicas, mas o principal é perguntar como é que você se vê no mundo, como é que como é que é o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus avós, como é que foi sua infância, como é que foi sua adolescência, e a partir das respostas você ir direcionando para aquilo que possa trazer uma resposta para você do problema que ela trouxe, você não vai estar recebendo um tratamento na causa do problema, você vai estar recebendo um tratamento sintomático se a conversa não direcionar para esse lado. Porque o problema de todo mundo sempre começa no nível energético de todos, isso não tem exceção. Todo problema físico começa num nível energético emocional. Se começa num nível energético emocional, eu
preciso avaliar isso, ouvir sua história, conhecer você, conhecer tudo o que você pode vir a trazer de história, de complemento para aquilo que eu possa montar um mapa mental para poder tratar você. Então, se o seu terapeuta não faz isso, seu tratamento vai ser extremamente raso e vai ter resultados não satisfatórios, vamos falar assim, não vai ter resultados bons. Então, eu fui direcionando essa conversa com ela, perguntei do pé, o que aconteceu, tudo, porque foi a queixa dela. Tá, fiquei sabendo do pé. Agora vamos lá, deixa eu conhecer você um pouquinho, né, que é o básico, deixa eu conhecer um pouco essa pessoa que está na minha frente, que está com o pé machucado. Então, aí eu comecei a direcionar, me conta, né, como é que é a questão do seu trabalho, onde você mora, seu relacionamento com seus pais, filhos, esposo. E a pessoa começou a contar e eu fui direcionando a conversa. E isso que você falou, me fala mais disso. Mas isso que você falou, você acha que tem um pouco a ver com essa outra coisa que você falou também? Aí você vai direcionando a conversa e a pessoa vai se soltando. Passado um tempo, ela foi contando uma história tão pesada de vida, de sofrimento, de problemas extremamente graves, sabe, que essa pessoa estava vivendo e viveu, mais viveu do que está vivendo. Mas é um ato contínuo, né? Se você viveu uma coisa e aquilo é pesado, raramente você consegue não sentir mais aquilo, porque aquilo faz parte da sua história, né? De uma certa forma, aquilo, se não for resolvido 100%, vai influenciar em diversos sintomas. E ela, contando essa história, ela foi contando também outros sintomas que ela tem. Aí ela foi contando, eu fiz cirurgia disso, cirurgia daquilo, aí eu fui parando assim e analisando o que ela estava falando e pensando, meu Deus, eu pensei, nossa, o menor dos seus problemas é seu pé, pensando, né? Fiz cirurgia disso, fiz 2 cirurgias na bexiga, fiz cirurgia aí a cirurgia deu errado, eu tive que refazer. E contando a história pessoal de vida, de acontecimentos na infância, com mãe, com pai, com filhos depois, sabe? E aquilo eu fiquei pensando, analisando, eu falei, meu Deus do céu. Ela estava relatando um monte de problemas, dores físicas, me buscou por conta de um problema no pé, mas ela tinha um monte de problema, ela inteira estava inflamada e com problema. A região abdominal, intestino, bexiga, fígado, tudo comprometido. Sabe, circulação energética, circulação física, tudo comprometido. E a pessoa me buscou por conta do pé, né? Talvez porque ela, desde criança, já acostumou a viver, a conviver com a dor e com o sofrimento, que passou a ser algo normal para a vida dela. E ela, percebendo que estava com aquela dor no pé, ela buscou ajuda para a dor no pé. Mas, como eu falei para vocês, como ela já estava acostumada a conviver desde criança com essas dores, com esses traumas, com esses padrões emocionais, ela nunca sentiu diferente. Ela nunca teve a oportunidade de viver uma vida sem ter aquelas sensações, aquelas emoções. Então ela não tem um parâmetro para dizer eu estou mal emocionalmente porque eu já estive bem emocionalmente. Então eu tenho um padrão. A pessoa que desde quando nasceu, foi o caso dela, vive num sofrimento, num padrão difícil emocional, ela não tem um parâmetro para dizer assim, eu estou mal porque eu já vivi bem. Não, ela sempre viveu mal. Então para ela aquilo é normal. Então por isso que ela não me falou desses outros problemas. E quando ela foi me falando, eu fiquei até com o coração pesado de tanto problema que ela tem, emocional e físico. E me buscou por conta de uma dor no pé, né? E eu fui conversando com ela, levando a conversa. Eu falei assim, aí eu falei, você percebe, diante de tudo que você falou, que o menor dos seus problemas é seu pé? Aí ela até riu descontraída, falou, Arthur, você tem razão.
Eu falei, com toda certeza eu tenho razão, sim. Nesse caso, eu posso dizer para você com todas as letras maiúsculas, eu tenho razão. Porque o seu pé, mesmo se você não tivesse o seu pé, tivesse um acidente, sei lá, ainda assim seria o menor dos seus problemas. Se você tem um monte de coisa aí que a gente precisa consertar, né? E aí começamos o tratamento e ela, na primeira sessão, já sentiu diferenças, né? Um relaxamento profundo, deu um pouco de diarreia, que é a liberação de toxinas. Na segunda sessão, a mesma coisa, ela sentiu uma liberação grande, chorou muito durante a sessão, porque eu fiz um tratamento para liberação emocional, então esse tratamento ele faz a pessoa chorar e a gente estimula através do tratamento, dizendo, como é que você está se sentindo agora? Esse ponto aqui está doendo? Ah, está doendo. Então, eu vou tratar aqui e você me fala se continua doendo ou não. E, enquanto isso, eu busco a estratégia daquela história que ela me contou, de pontos que são muito dolorosos, para ela se sentir estimulada a contar, né, casos da vida dela que doeram nela. Porque aí ajuda a sair, o tratamento é para sair, mas ela precisa desarquivar aquelas emoções para ela lembrar, para ela poder sair, essas emoções poderem sair do corpo dela. E foi isso que eu fiz. Ela começou a relatar um problema grave, que ela inclusive falou assim, bom, Arthur, já que você está me falando isso, eu vou te contar uma situação que eu ainda não contei. E eu falei, ótimo, então conte. Ou seja, ela desarquivou algo que ela não tinha me contado ainda. Então era algo de arquivo secreto. Né? Eu falei, é desse tipo que eu quero. E ela foi e começou a falar, e foi botando para fora, e o olho enchendo d'água, e a voz embargada, e falando, eu continuo falando. Se quiser gritar, grita. Se quiser chorar, chora. Se quiser espernear, esperneia. Bota isso para fora, enquanto estava tratando. Ela foi falando, chorou. E eu tratando, buscando os pontos específicos do que estavam incomodando ela, até que novamente eu apertei o ponto que estava mais incomodando ela, relacionado a questões emocionais. E eu falei assim, e agora? Como é que está esse ponto? E ela olhou para mim assim, meio com um olhar assim, já sabendo, né? Ela falou assim, era isso, né, Arthur? Era essa emoção, era essa situação que você queria que acontecesse, né? Não a situação específica, porque eu não sabia, né? Mas eu queria que ela botasse para fora aquela emoção guardada. E quando ela colocou para fora, a dor desapareceu, a dor melhorou. Então, o nosso corpo é um reflexo das nossas emoções. Pontos dolorosos, inflamações, dores, infecções, enxaqueca, intestino preso, um problema digestivo, tudo é derivado de uma questão emocional que afetou o físico. Sempre funciona assim. A única situação que é apenas o físico que está comprometido é quando você tem algum trauma. Você estava jogando futebol e recebeu uma pancada e machucou. Ou você sofreu um acidente. Aí a questão é mais física mesmo. Só que ainda assim, dependendo do trauma, estava jogando futebol. Aí eu fiz um movimento e torci o joelho e machuquei. Ainda assim, nesse caso, às vezes tem uma emoção que está influenciando e que enfraqueceu aquelas estruturas físicas, levando a pessoa a se lesionar. Não num caso de acidente de carro, né, que é diferente. Então, tem exceções. Então, após fazer esse tratamento nessa mulher, e foi na segunda sessão, né? E ela chorou bastante, colocou para fora, e eu fiz um tratamento nela direcionado para isso. Assim que acabou a sessão, ela correu para o banheiro, diarreia, botando toxinas para fora. Ela falou, certo, quase que eu não consigo chegar no banheiro. Eu falei, que bom, bote para fora, se der vontade, vai de novo. Você tem que botar esse lixo dentro de você que está para fora, que na verdade não é lixo. É um termo que às vezes eu uso, mas eu acabo me corrigindo depois, porque não é lixo. É a sua história que, de alguma certa forma, estava causando malefícios para você, mas não é lixo, é a sua história, é o que você viveu, né? Então não é lixo. Então bote isso para fora. Estou com o nariz coçando aqui, o tempo está seco, né? E a barba ainda fica pinicando. Então, eu falei para ela, olha, você deu um passo, né, no seu tratamento muito grande, porque primeiramente você está aberta a melhorar. E você sabe da importância de se entregar energeticamente, emocionalmente para o tratamento. Porque eu expliquei isso para ela.
né? E ela trabalha com terapias energéticas, então ela tem uma noção ainda maior. Então o que eu estou dizendo para vocês, aí ela saiu bem melhor, saiu bem mais leve, o abdômen dela que estava muito distendido, parecendo um tambor, amoleceu. Por quê? Ela é um vulcão prestes a explodir, então o corpo dela vai aumentando de tamanho. Pessoas, no caso dela específico, cada um é diferente do outro, mas no caso dela específico, o corpo dela estava aumentando de tamanho, questão de gorduras e tudo, de peso, sobrepeso e tudo mais, porque ela estava como uma panela de pressão que a válvula está entupida, a panela vai virando uma bola até explodir. E quando explode é quando vira uma doença, é quando vira um problema, uma inflamação, é quando vira um intestino preso, um câncer, intestino preso, mas coisas graves que eu estou dizendo, né? É quando a panela explode, né? Quando explode é um problema que já é muito crônico, né? Então, ela saiu daqui bem melhor, saiu daqui bastante grata, porque ela botou para fora umas coisas que ela sabia que estavam incomodando ela, né? Então o que eu trago aqui para vocês é justamente esse raciocínio da quantidade de pessoas que têm buscado tratamento, que têm questões emocionais graves. Isso de uns tempos para cá tem aumentado muito. Sabe, começou assim a aumentar da pandemia para cá, né? Devido a essa questão, medo, todo esse clima que impuseram na gente com a intenção realmente de causar medo na gente, né? A mídia, ela tem um poder de causar medo nas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são ligadas em notícias, essas coisas, muito grande. E como eu disse, o que causa problema no nosso corpo físico? As nossas emoções. Então, o medo, quando ele se junta com outras emoções, ansiedade e estresse do dia a dia, vai gerar problema no seu corpo. Vai fazer com que você tenha questões graves no seu corpo. Então eu quero deixar isso claro para vocês, que quanto mais vocês estiverem com questões emocionais, medo, ansiedade... Lília, bom dia. Julian, bom dia, tudo bom? Eu agradeço muito a presença de vocês. Quando você para pensar que essa ansiedade, esse estresse que você está vivendo é o principal causador de tudo que você está sentindo no seu corpo físico, é onde você precisa buscar meios de melhorar esse padrão emocional, mental. Arthur, mas isso é muito difícil de fazer, eu concordo. Você vai ter exercícios meditativos, exercícios respiratórios, ao ar livre, aterramento, contato com a natureza, né? Tudo isso ajuda muito a fazer essa troca energética. Eu vi um vídeo ontem que eu achei legal, eu acho que eu até repostei no meu story, uma menininha descalça no concreto. Aí eu acho que é o pai dela que chega com um dinamômetro não, esqueci o nome, um aparelho de eletrônica, que inclusive eu tenho aqui, e fala para ela, segura aqui, vamos ver se o seu corpo vai transmitir energia. Aí ela foi e segurou em cima do concreto e ficou lá zero em cima do concreto. E na hora que ela pisou na grama, ela estava do lado, aí ela segurando, pisou na grama, foi para quase 2000. Sabe? Então assim, essa transmissão energética acontece de uma forma, essa troca energética com a Terra, ela é viva, ela é real. Eu achava que quando você ficava descalço no concreto, acontecia, bem menos, mas acontecia. Mas no aparelho mostrou que é zero. Inclusive eu tenho um aparelho aqui, depois eu mesmo vou fazer o teste comigo. Mas quando ela pisou na grama com os 2 pés, foi de 0 passou para 2000. E essa troca de íons que o corpo faz, energética com a Terra, é muito, muito importante, porque essa disfunção energética no seu corpo que causa os problemas físicos. E isso tudo vem das questões emocionais. Então você ficar descalço na grama por alguns minutos, uns 10 minutos por dia, é curativo. Evita câncer, evita um monte de problema. E eu recomendo para todo mundo que vem aqui, ande descalço na grama por uns 10 minutos, de preferência tomando sol ao mesmo tempo, porque o sol ele é energizante. Nós somos também como uma bateria recarregável. Determinadas energias do nosso corpo não são recarregáveis, isso na visão da acupuntura. Mas o sol, ele nos recarrega de uma outra forma muito importante. Ele limpa energeticamente o nosso corpo, ele revigora as células,
do nosso corpo, energeticamente falando. Fisicamente falando, as mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células, elas se alimentam dessa energia solar. O nosso corpo produz mais de 70 tipos de vitamina D diferente apenas com contato com o sol. O colesterol que está na nossa pele, ele se transforma em vitamina D. Né? Se a gente for falar em colesterol, nós vamos entrar nessa história do colesterol, que é totalmente mentira, né? De colesterol alto. Nosso colesterol tem que ser alto, dentro de um padrão, não baixo igual eles querem, porque senão vai gerar fadiga, mal-estar, sonolência e tudo mais, mas isso é uma outra história para uma outra live. Então, assim, ter contato com a natureza, ter hábitos de vida saudável, alimentação saudável, sem industrializados. O açúcar, ele deprime o nosso corpo, ele acidifica o nosso corpo, ele diminui o padrão energético do nosso corpo, enquanto o sal eleva o padrão energético do nosso corpo, nos dá mais energia, faz com que nos sintamos melhor, nosso corpo fica excelente, funciona perfeitamente quando nós ingerimos uma quantidade alta de sal. Mas do que eles falam mal? Eles falam mal do açúcar ou falam mal do sal, principalmente? Falam mal do sal. Quem fala mal do açúcar são determinadas pessoas, como eu, como outros profissionais, que falam mal. Mas a televisão em si não fala mal. Fica fazendo propaganda de Coca-Cola, propaganda de industrializados, de bolacha recheada, promovendo a questão do consumo excessivo de açúcar, que vai baixar seu padrão vibratório frequencial, que vai influenciar suas emoções. Não é apenas as emoções que causam problema no corpo físico. Tudo começa com as emoções. Aí as emoções desreguladas causam problema no seu corpo físico. E o seu corpo físico vai desregular. Essa desregulação vai fazer com que aumente o desequilíbrio emocional. Vira uma bola de neve, um vai piorando o outro, até você vai parar numa cama com depressão. Sim, o açúcar é depressivo. Sim, o açúcar vai trazer inúmeros malefícios para o seu corpo. Não vou dizer para você nunca mais, esse é o ideal, nunca mais comer açúcar. Mas você ainda pode, de vez em quando, comer, porque o seu corpo vai conseguir lidar com aquelas toxinas uma vez ou outra. Agora, hoje eu vou tomar uma coquinha, amanhã eu vou comer um pãozinho, amanhã um sanduichinho, depois de amanhã eu vou comer uma bolachinha, aí eu estou na casa, eu estou no trabalho, vou tomar um café com bastante açúcar, que é o que eles servem lá, com umas bolachinhas, então assim, todo santo dia vocês estão ingerindo açúcar. E isso faz muito mal para o corpo, para o seu padrão vibratório, para o seu padrão energético, gerando problemas, principalmente de alterações. Nossa, o nariz está coçando direto. Então vocês me desculpem ficar toda hora pegando aqui, mas é que está coçando bem, no tempo seco. Então, a quantidade de pessoas que estão, como eu disse, buscando por questões emocionais está muito grande. Arthur, e o que pode ser feito em relação a isso? Eu, como paciente, estou com questões emocionais. O que eu posso fazer em relação a isso? Tudo isso que eu acabei de citar. Uma alimentação saudável, sem industrializados, sem açúcar, sem carboidratos refinados. Você pode comer pão e pode comer macarrão, desde que, como eu já falei isso numa outra live, desde que seja importado, desde que seja da Itália, da França, porque o trigo de lá, o glúten de lá faz menos mal. Aliás, não é que o glúten faz menos mal, é muito menos glúten do que o nosso aqui. Agora, o pão feito com farinha nacional, o macarrão feito com farinha da América, de uma forma geral, não é saudável, tá? Agora, o açúcar em si tem que cortar. O pão, quando você come, vira açúcar, então você não pode abusar. Então, sendo feito com farinha importada, pelo menos você vai estar diminuindo um pouco os malefícios que esse pão pode causar na sua vida. Que esse açúcar, que esse produto pode causar na sua vida. O aterramento, exercício físico, exercícios respiratórios, meditativos, tudo isso você como paciente pode fazer. Nós, como terapeutas, como é que nós podemos ajudar as pessoas que aqui vêm? E você que é paciente vai saber vai saber se o terapeuta que está te tratando, ele é um terapeuta que vai tratar você na causa do problema, ou se é um terapeuta que vai tratar apenas sintomas. Como é que eu vou saber isso, Arthur? A forma que ele conversa com você. Foi como eu disse no início. Se esse terapeuta não pergunta para você quem é você, como é que você se enxerga no mundo, como é que é o seu relacionamento no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, como é que foi sua infância,
Você se dava bem com seus pais? Se dava bem mais com seu pai, mais com a sua mãe? Me fala mais sobre isso. Como é que era o relacionamento de vocês? Você sabe se a sua gravidez foi desejada ou se ela simplesmente aconteceu e a sua mãe, de uma certa forma, te rejeitou, não queria, porque não era esperada? Sua mãe sentiu muito medo, muita insegurança, porque o seu pai ficava distante. Como é que era o seu relacionamento? O seu pai te abandonou? Quando foi isso? Como é que você se sentiu? Como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Você, como é que você, na sua adolescência, como é que você começou a desbravar o mundo? Como é que você se sentiu? Sentiu muito medo? Não sentiu? E essa conversa ela tem que ser direcionada caso a caso. Não é uma pergunta global que serve para todo mundo. Dependendo do que a pessoa traz, você vai direcionando a conversa de uma forma inteligente, né? E aí, desde que a pessoa pergunte sobre suas emoções, a questão que eu quero colocar é essa. Porque são as suas emoções que são as causadoras dos seus problemas, né? Eu tenho até uma paciente que tem uma paciente aqui que ela fica de vez em quando rindo de mim durante a sessão, porque ela fala assim: Arthur, tudo para você é emocional, é energético, né? Eu até fico brincando que tudo é energético e emocional. Eu falo assim, o pior é que sabe? Eu sei que vira parecendo um mantra na cabeça isso, um praxe, né? Mas é a verdade. Tudo é emocional, tudo é energético. Arthur, mas isso é até redundante você falar isso, porque é claro que tudo é energético. Mas muita gente não sabe disso, muita gente não sabe. Quando a pessoa tem uma dor e toma um analgésico, ela está curando apenas aliás, quando a pessoa tem uma dor e busca alguém, algum terapeuta, algum médico, e esse médico passa um analgésico, ele está tratando apenas o físico dela. Não está tratando a parte energética dela. Até porque eles nem sabem fazer isso, não aprenderam. Então você vai estar tratando sintomas apenas. Então, se esse terapeuta não perguntar das suas emoções, não vasculhar a sua vida, talvez não só na primeira sessão, porque essa é uma conversa longa, às vezes leva mais de uma sessão. Eu mesmo tenho a primeira sessão que eu faço a avaliação, e às vezes eu continuo a avaliação durante o tratamento. Na segunda sessão eu pergunto mais coisas, na terceira sessão eu pergunto mais coisas, para ir cavando cada vez mais fundo, porque problemas antigos têm raízes profundas. E nisso nós vamos perguntando, nós vamos dialogando e indo rastreando a causa do problema. Então, se a pessoa que vai tratar você não perguntar, não quiser saber da sua vida emocional, como é que é, o que está acontecendo, não vai tratar o problema na causa. Não vai. Sabe? Não adianta se iludir nesse sentido. Existem perguntas importantíssimas. Por exemplo, mulher, você perguntar como é que é a menstruação, como é que é a cor do sangue, se a pessoa dorme bem. Dorme bem? Tá. O que é dormir bem para você? Não, eu durmo... Muitas pessoas falam assim, não, eu durmo bem. Então tá bom. Aí se eu encerrasse a pergunta por aí, eu pensava, não, o problema não é o sono. Aí eu pergunto, o que é dormir bem? Eu durmo ali mais ou menos 1h da manhã, e dali 7 horas da manhã eu estou de pé para trabalhar e vou trabalhar. Não, você não está dormindo bem, você está dormindo pouco, está dormindo tarde. Seu corpo precisa de pelo menos 7 horas, no mínimo, 7 horas de sono. Né? Não está certo isso. O meu sono oscila muito, mas eu acho que está bem. Né? Ou então assim, eu me alimento bem. O que é se alimentar bem para você? Me conta aí como é que é a sua alimentação. De manhã eu como um pão com requeijão, já começou errado. Não tem nada bem em pão com requeijão, né? A alimentação saudável, como eu já citei para vocês. Legumes, verduras, carne de preferência gorda, vísceras. Isso na visão da medicina chinesa, tá? Japonesa também. Legumes, verduras, carne de preferência gorda, vísceras, pouca fruta e água. Na medicina chinesa e japonesa antiga, né, quando eles ensinaram isso era antigamente, eles tinham grãos também. Só que a diferença era que os grãos daquela época não eram geneticamente modificados, não eram transgênicos. Não tinha esse excessivo uso de agrotóxicos. Então, por isso, não só eu, mas a medicina integrativa, de uma forma geral, retirou grãos da alimentação. Arthur, mas eu não posso mais comer grãos? Poder você pode, mas tem que ser de vez em quando. Não pode ser grãos todos os dias. Não pode. E sementes, como semente de chia, semente disso, semente daquilo, está no mesmo patamar. Não faz bem. O nosso corpo não foi feito para comer
essas sementes de uma forma geral. Mas de vez em quando você pode comer. O que não pode é você todos os dias ingerir um tipo de grão diferente. Os grãos têm substâncias que são tóxicas para o nosso corpo e impedem a absorção de nutrientes do nosso organismo. Então você pode comer um grão de vez em quando. Por exemplo, eu gosto de feijoada, mas eu não como feijoada todo dia. Se brincar, eu como feijoada uma vez por mês e olhe lá. Entendeu? Por quê? Porque quando aparece, né? Quando dá vontade. Milho cozido, refogado, eu gosto. Mas eu como todo dia? Não. Eu como de vez em quando. Agora, arroz e feijão todo dia é um problema. Se você come arroz e feijão todo dia, hoje eu vou me dar o luxo de comer um milho cozido. Você já está comendo arroz e feijão todo dia, você já está se intoxicando todos os dias, ou seja, você vai colocar uma coisa a mais. Fora o açúcar e o carboidrato refinado que você já está comendo. Coloque no Google, carboidratos refinados, eles vão te dizer quais são. E os vegetais saudáveis são vegetais crucíferos. Escreva no Google, quais são os vegetais crucíferos? É esses que você tem que comer. Arthur, e carne, sim, de preferência gorda, e vísceras, coração de boi, coração de galinha, fígado de boi, fígado de galinha, rins, moela, e por aí vai. Agora, voltando ao assunto, se não perguntar para você sobre essa questão emocional, vocês não vão estar fazendo um tratamento completo, um tratamento direcionado à causa do problema. E sim, eu estou recebendo cada vez mais pessoas que estão surtando praticamente de ansiedade, de estresse ou de tristeza, pessoas que estão assim desistindo de viver de uma certa forma devido ao estilo de vida que estão levando. E algumas vezes, na grande maioria das vezes até, não são coisas recentes, são coisas antigas que nesse momento planetário que nós estamos vivendo, fazendo um parêntese, nós estamos vivendo um momento planetário de mudança. Nós estamos em uma época que está sendo falado em todas as religiões, em todos os livros sagrados. Nós estamos numa época de mudança frequencial planetária. E isso nos afeta porque nós vivemos nesse planeta, então nos afeta. Então essa mudança energética planetária, que de acordo com livros variam muito. Então algumas pessoas dizem o seguinte, olha Arthur, pode ser que... Olha, Arthur, não, os livros falam, né? Pode ser que isso aconteça em anos. Uns falam décadas, outros falam séculos. Porque o tempo, na verdade, ele não existe da forma que a gente vê ele, né? Nessa forma linear que a gente conhece. Não é assim. Então, nós estamos passando por essa mudança planetária, que está nos afetando de uma forma gigantesca. Nós estamos sentindo ansiedade, estresse. E o que se fala muito nesses livros é o seguinte, tudo aquilo que você sente vai ser exacerbado, vai aumentar. Então tudo que tem dentro de você guardado vai sair de uma forma ou de outra, vai ser colocado para fora de uma forma ou de outra, para que você acompanhe essa mudança planetária. Então, emoções guardadas, contidas dentro de você, vai sair. Emoções guardadas, emoções represadas dentro de você, vai sair. Essas emoções precisam sair. Porque se elas não saírem de dentro de você, essas emoções irão te consumir por dentro. Né? Aí, Arthur, vai consumir como? É o que está acontecendo. Muitas pessoas estão com questões guardadas, esse consumir que eu digo é isso. Pessoas estão com tantas emoções guardadas dentro de si que não estão conseguindo voltar para fora e estão chegando aqui no consultório cheia de sintomas. Um número gigante de sintomas que eu nem sei por onde começar. Aliás, saber eu sei que a gente sempre começa por aquilo que o corpo está pedindo. Na acupuntura japonesa tem essa grande vantagem no diagnóstico. É o corpo que fala o que nós temos que fazer nele naquele momento. Então ele vai dizer o que é prioridade. Né? Então essa é a vantagem da acupuntura japonesa. Então é isso que acontece. O corpo vai demonstrar de uma certa forma aquelas emoções contidas que deveriam ter saído e estão presas aqui dentro, através de doenças, câncer, psoríase, um monte de problema, entendeu? Então, nós estamos vivendo esse momento planetário e nós temos que cuidar das nossas emoções para não sucumbirmos, não adoecermos. Então, é o momento que nós estamos vivendo. É só vocês olharem nas ruas, as pessoas estão extremamente nervosas, é briga de trânsito, é morte, todo dia tem uma pessoa diferente, matou fulano por conta de 10 centavos, e
no trabalho, as pessoas discutindo por nada, as pessoas estão mais estressadas, estão mais nervosas, e isso gera a energia, ela vai se espalhando, né? Se você estiver convivendo com 2, 3 pessoas raivosas, com o passar do tempo, você vai ser uma pessoa raivosa também, porque a energia delas vão acabar, de uma certa forma, invadindo você. Se você deixar, se você não sair fora daquele lugar, você vai acabar sendo mais uma raivosa. Então a energia do momento, do mundo, é uma energia que eles estão colocando de medo, uma energia de transformação, que a energia da Terra é energia de transformação. Mas os dominantes do mundo, através da mídia e tudo mais, estão colocando uma energia de medo, de pavor, de raiva. Então as pessoas estão ficando cada vez mais nessa emoção e adoecendo. E pessoas doentes dão lucro. Pessoas saudáveis não dão lucro. Pessoas doentes dão muito lucro. Porque pessoas doentes primeiramente, vão alimentar uma rede que funciona da seguinte forma: eu estou doente, eu vou ao médico. O médico lucra. Aí o médico receita remédio de farmácia. E aí as indústrias farmacêuticas lucram. Eu indico exames desnecessários. Muitos dos exames que eles indicam são desnecessários, principalmente de imagem. Eu indico. E aí os laboratórios lucram. Em consequência disso também, quem vende aparelhos para os laboratórios lucram. Então toda essa indústria lucra. Então a doença faz com que essa máfia, né, continue movimentando. Então esse é um dos motivos. Pessoas com medo não questionam. Pessoas com medo só aceitam. Eu, como um dominante do mundo, por exemplo, sou muito inteligente. Então eu crio um problema muito grande, eu crio medo nas pessoas por esse problema, e aí eu me coloco como um salvador dando uma solução. Então eu crio o problema e eu vendo a solução daquele problema. Entenderam? Então é assim que funciona o mundo que a gente vive. Michele, bom dia. É assim que funciona o mundo que a gente vive, né? Gerando medo, gerando pavor, gerando ansiedade, gerando um monte de problemas nas pessoas, né? Então, façam a parte de vocês para vocês se limparem energeticamente, que foi tudo que eu citei agora há pouco, se limparem energeticamente para que vocês não tenham problemas físicos. E infelizmente, as pessoas estão buscando cada vez mais tratamento, como eu falei, por conta dessas questões, né, de emocionais. Eu digo infelizmente, porque tem quadros muito tristes que eu vejo aqui. Tem pessoas que já tentaram suicídio, que vieram aqui fazer tratamento. Olha, eu estou vindo aqui com uma última alternativa. Já tentei suicídio 2 vezes, muito tempo atrás, tentei suicídio 2 vezes. Sabe, a gente fica pesaroso, sabe, com pessoas assim. Poxa, eu quero ajudar essa pessoa a sair dessa, né? E quando você vai ouvir a história da pessoa, é uma história super pesada. E a pessoa cheia de problemas físicos, dores no corpo inteiro, inflamação, tá tudo bagunçado. E como eu disse, de 2020 para cá, principalmente, isso piorou muito, né? Então, o intuito dessa live foi justamente mostrar para vocês que vocês que estão sentindo isso não estão sozinhos. Quase que 100% da população mundial está sofrendo isso. A diferença é que uns sabem que estão sentindo. Outros estão tão no automático que não conseguem nem perceber que estão com raiva, que estão ansiosos, que estão estressados, apenas vão vivendo. É aquele ratinho dentro daquela roda girando eternamente. Levanto, tomo café, vou trabalhar. Chego em casa, vejo televisão, vou dormir. Vejo notícia, vou dormir. Vejo um seriado, vou dormir. E fica nisso. E fica nisso a vida inteira. A pessoa explodindo de ansiedade nem percebe. Por quê? Porque foi hipnotizado por tudo isso que está acontecendo, que eu falei para vocês que é o que esses dominantes do planeta, né, querem fazer. Pessoas com medo não questionam. Pessoas com medo não combatem. Pessoas com medo não se revoltam. Aqui no Brasil mesmo, tantas coisas que estão acontecendo ultimamente, em questão do governo, de aumento de impostos, tanta coisa assim, eu estou falando por alto que está acontecendo, e as pessoas, e você não vê nenhuma revolta por aí, sabe? Eu não sei se foi na Bulgária ou na Hungria, não sei muito bem, que teve uma situação lá que os deputados lá resolveram votar algo que prejudicava muito a população, tinha a ver com impostos e tudo mais. A população se revoltou, foi lá nesse congresso, no congresso deles lá, pegaram os deputados
pegaram no braço e jogaram eles nas latas de lixo que estavam de fora do Congresso. Né? O que eu quero dizer com esse exemplo que eu estou dando é que a população, devido a essa alimentação errada, devido a esse padrão energético de medo, devido a um monte de coisa, está apática, está sem reação. Você olha para a cara das pessoas, a grande maioria, eu tenho reparado isso, a grande maioria das pessoas, você olha para a cara delas, para o rosto delas, você não consegue identificar se aquela pessoa está triste, se aquela pessoa está alegre, se aquela pessoa está com raiva. É sempre aquela mesma feição, parecendo que está um robô, um zumbi, vivendo dia após dia, sem nem perceber o que está acontecendo. Rosenira, dona Nira, bom dia. Bom demais te ver por aqui, quanto tempo? Então, assim, as pessoas nem estão percebendo que elas estão perdendo a vida, perdendo a essência delas. Então, vão vivendo dia após dia parecendo um zumbi, parecendo que perderam o senso de tudo que está acontecendo. Né? E isso é devido ao momento que nós estamos vivendo, devido à alimentação errada, devido a essa pressa, essa ansiedade. As pessoas sentam para comer, elas nem mastigam, e demonstrando a ansiedade, a inquietação interna que está dentro delas. Né? É uma busca constante por ou aumenta o consumo de álcool. Lígia, bom dia. Pessoas começam a ingerir mais álcool, aumentar mais os vícios, tentando tampar buracos, tentando fazer com que a vida delas tenha algum sentido, só que elas buscam da forma errada. Eu busco aumentando o consumo de álcool, eu busco nas drogas, eu vou fumar maconha para me relaxar mais, ou eu vou cheirar cocaína para ficar extremamente estimulado, como muitos empresários do Brasil inteiro, não só daqui da cidade, mas do Brasil inteiro, e muita gente que eu sei, que trabalha de uma forma excessiva porque faz uso de cocaína, pessoas riquíssimas, né? Só tem esse estilo de vida rápido, dinâmico, vou trabalhar, tudo. Nossa, mas fulano tem muita energia. Não, ele está cheio de cocaína. Né? As pessoas tentando tampar buracos. Né? Uma hora a bomba estoura, uma hora o seu corpo vai falar assim, chega, vou te colocar numa cama doente para você parar de ser acelerado, ansioso desse jeito. Que é o que está acontecendo ultimamente com as pessoas. Muitos se afundam em comida, comendo o tempo inteiro. Nossa, Arthur, eu sou viciado em doces. Você é viciado em doces, o seu corpo é viciado em tampar o buraco existencial que você tem dentro emocional. Tampa com bebida, com droga, com comida, com sexo excessivo, com vícios de uma forma geral. Né? Nós estamos vivendo esse momento, então nós precisamos parar e analisar o que realmente nós queremos para nós. Nós queremos viver com saúde? Se for, eu citei agora há pouco o que tem que ser feito. Né? E a acupuntura ajuda muito nesse sentido, muito. Tratamentos emocionais, eu já adianto, leva um tempo maior de tratamento, porque tem raízes profundas e nunca aconteceu agora. Sempre são problemas antigos. Né? Mas resolve, eu garanto a vocês que resolve. Eu garanto pela experiência que eu tenho de melhorar muitos pacientes com problemas emocionais. Tá? Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que a autocura, a busca pela melhora emocional, espiritual e física é extremamente necessária. E eu espero que essa live tenha instigado isso em vocês de alguma forma. Eu vou falar mais sobre isso. Esse é um assunto que pode ser feito em muitas lives. Que gere em vocês essa curiosidade de tentar mudar esses padrões na vida de vocês. Tá bom? E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todo mundo que aqui esteve. Alguns chegaram mais para o final da live, então eu espero que vocês revejam ela assim que eu publicar, tá? Porque é muito interessante. Para aquela pessoa que quer melhorar emocionalmente, fisicamente, energeticamente, assistam essa live para vocês entenderem. É uma sequência, né, de assuntos, eu falo um pouco agora, um pouco depois, um pouco numa outra live, e um vai somando o outro e vocês vão entendendo o que a gente está passando, como é que o corpo funciona e o que vocês têm que fazer, tá bom? Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer agora, que eu respondo, tá bom? Se não tiverem, façam ou por direct, ou diretamente nos comentários da live, que eu respondo também, tá bom? Eu que agradeço, Julia. Muito obrigado pela sua presença. Espero ter contribuído um pouco
com o que eu disse para você. E na próxima live eu vou continuar, eu vou aprofundando, porque assim, não adianta eu pegar e já aprofundar o assunto de uma vez, não, eu tenho que começar pelas beiradas, e aí a gente vai aprofundando, porque aí todo mundo, né, consegue pegar a ideia, consegue pegar o raciocínio, né? E aí sim, futuramente, a gente pode falar também um pouco sobre como é que a acupuntura age no corpo, né, de uma forma mais profunda. E como eu disse, a acupuntura vai realinhar e vai despertar a sua cura interior. Mas isso é um resumão, né? Eu vou falar mais profundamente sobre isso nas próximas, então, tá? Com o tempo, assim, vamos seguindo um passo a passo, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês e até mais.